Fernando Moura, Métodos Terapêuticos, Programa Spa Holístico. Pessoal, esse aqui é o segundo vídeo que eu prometi para vocês, né? Tá aqui novamente, depois do treinamento. Espero que tenham gostado do primeiro treinamento. Já vi alguns comentários aí, tô bem feliz, né? Porque alguns amigos que fazia tempo que eu não conversava começaram a mandar algumas mensagens. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, pode continuar mandando sem problema nenhum. Bom, estamos no segundo vídeo, então hoje eu quero passar mais um treinamento para vocês. É um treinamento que eu gosto bastante, né? Então eu falo assim, todo terapeuta, quando ele se forma, ou durante a formação dele, é dado treinamento, ele é qualificado para atender pessoas, isso é uma coisa muito legal. Só que, assim, dificilmente as pessoas o qualificam para entrar no mercado de trabalho, né? Então a terapia ainda ela é envolvida num mistério muito legal, ela é envolvida num contexto de ajuda ao próximo que eu acho perfeito. Só que a gente tem que tratar a terapia como negócio. O que acontece? Não é dessa forma capitalista, não é nada disso. Quando eu falo sobre tratar como negócio, é assim, eu conseguir sobreviver com dignidade do processo terapêutico, dos meus atendimentos. O que é tá aí com dignidade? Eu consegui pagar minhas contas, eu consegui me qualificar, eu consegui fazer meu upgrade, né? Consegui outros cursos, outras formações, outros congressos. A maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo vão concordar comigo. A partir do momento que a gente se forma, dificilmente as coisas que te agradam, como cursos ou congresso, custam menos que R$2.000. E aí você tem que colocar na ponta do lápis assim, não é só R$2.000, é R$2.000 mais a quantidade de dias que eu fico parado e não atendo. Então tem toda uma organização, tem toda uma forma de se colocar dentro do mercado. E eu não estou falando nem de valor de atendimento, né? Outra coisa também que dá para... Aqui a gente conseguiria ficar o dia inteiro conversando sobre isso. Porque eu acho assim, que hoje um terapeuta tem que cobrar mais que R$100. Vocês vão ver dentro do treinamento o que eu estou querendo dizer. Para ele ter uma dignidade, para ele conseguir ficar no mercado de uma forma digna, né, para o seu corpo, para a sua qualidade de vida, para as suas condições de trabalho, ele tem que cobrar uma boa quantia, ele tem que se qualificar, ele tem que se atualizar, ele tem que estar dentro do mercado de trabalho de uma forma bem forte. Infelizmente, grande parte do mercado de trabalho, quando começou com a questão da terapia, eram feitos por pessoas assim, ou que tinham se aposentado, ou donas de casa, que tinha alguém dentro do ambiente que já bancava o sustento da casa, e essas pessoas faziam isso de forma complementar, né? Ou mesmo pessoas que já tinham um emprego e faziam os atendimentos de terapia de forma complementar. Nos últimos 10 anos, o que a gente vem percebendo é que vem crescendo muito a quantidade de terapeutas no mercado e com a mesma velocidade eles vêm sumindo. Então o terapeuta vem, ele se forma, ele tem um desejo, ele tem uma vontade, ele tem uma habilidade. E aí quando ele se coloca no mercado e ele começa a enfrentar o mercado de trabalho, o que acontece? Ele desiste, porque ele não consegue sobreviver. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer essa transição entre um profissional contratado por alguém dentro de uma empresa para um autônomo, né? Então isso é um pouquinho que a gente vai falar hoje. Então o tema desse nosso trabalho de hoje, né, esse treinamento de hoje, é assim, exista para o mercado de trabalho, exista para o mercado de negócios. Se você pensar um pouquinho e fizer os seus cálculos, o seu trabalho, em cima disso que eu estou colocando hoje, eu vou falar para vocês, vai facilitar muito, vai facilitar muito. Lembrando, eu tenho 20 anos de janela dentro da área terapêutica, já vi de tudo, né? Assim, muitas pessoas boas entrando, muitas pessoas boas indo embora. E eu não quero mais, né? É um desejo meu que essas pessoas saiam do mercado de trabalho. Cada vez mais a gente precisa de terapeuta. Eu falo que o mundo está muito louco, né? Cada vez mais a gente precisa de pessoas para cuidar de gente, né? Então assim, a gente vê o número de quantidade de pessoas que estão em depressão, que estão com problemas físicos, e que a gente precisa cada vez mais de terapeutas habilitados, sérios,
para tratar dessas pessoas que estão aí, né? Cada vez mais estressadas. Então, esse treinamento de hoje é para vocês, né? Isso faz parte de um conceito dos métodos terapêuticos. No finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre o programa Spaulístico, que está quase pronto. Daqui a pouquinho você já vai saber sobre ele. E eu espero muito que você esteja com a gente nessa jornada. Então, um abraço. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Fique aí com o treinamento. Então vamos lá, exista para o mercado de trabalho, métodos terapêuticos. Então assim, o que é existir para o mercado de trabalho? Bom, lembre-se que a terapia, antes de uma missão, ela é um negócio, do qual irá te sustentar você e sua família. Então você não pode esquecer isso. Ninguém vai deixar de cobrar o seu aluguel, de cobrar as suas despesas, porque você é uma pessoa que pensa nas outras, porque você é uma pessoa que fez um trabalho que é dignificante, que é ótimo. Cada pessoa ela vai ter que cuidar do seu processo. Então, assim, ninguém vai deixar de te cobrar, ninguém vai te deixar, ninguém vai te vender nada se você não tiver como pagar. Então, o ideal é assim, olhar o processo terapêutico como um negócio. É óbvio, não perder esse lugar instintivo, não perder esse lugar de contato, né, essa filosofia do cuidar. Não estou falando para se afastar disso, mas quanto mais você fizer simples a sua organização administrativa, a sua organização de como se colocar no mercado de trabalho de forma dentro da lei, o que vai acontecer? Você vai ter mais tempo, vai ficar mais sossegado também para essa área. Eu vejo muitas vezes o terapeuta precisar de um empréstimo, por exemplo, para comprar uma maca, para atualizar o seu consultório, e ele não consegue porque ele não existe para o mercado de trabalho. Quanto muito, às vezes ele tem uma conta bancária, um cartão de crédito aí com pouco limite, então ele não consegue fazer com que o negócio dele se torne algo viável. Por quê? Porque ele não é visto, né? Tanto que grande parte das leis, elas não ajudam o terapeuta, porque quando vão fazer um levantamento de quantos terapeutas existem, isso se faz através dos números de autônomo, aí se percebe pouca quantidade. Então é uma coisa que se já discute bastante dentro de sindicato, dentro de congresso, dentro de tudo. Então, primeira coisa, você saiu para o mercado de trabalho, você tem que começar a se organizar e você tem que começar a existir como profissional. Então, assim, o primeiro passo é fazer parte do Código Brasileiro de Ocupação, CBO, que isso daqui qualquer contador pode fazer para você. Se você quiser, você pode ir até a prefeitura da sua região, que lá também eles vão te dar toda a orientação. É um registro de autônomo. Lá você vai se cadastrar dentro de alguns números, né? Então você pode ser massoterapeuta, você pode ser naturopata, você pode ser quiropraxista, acupunturista, dentro dessa área, terapeuta holístico, né? Dependendo da sua certificação, você pode tirar um número de CBO. Então, assim, algumas prefeituras cobram por ano, algumas cobram por um trimestre, mas o ideal é você ter essa numeração. Por quê? Qualquer fiscalização, a primeira coisa que eles te pedem é isso. E se você for emitir uma nota fiscal de autônomo, o RPA, você vai precisar desse número para poder fazer sua nota fiscal. Né? Então, assim, primeira coisa, para você existir, você vai lá e faz parte do Código Brasileiro de Ocupação. Segundo é fazer parte de um sindicato. Isso é uma coisa muito importante. Um sindicato de classe é aquele que fala... aquele que nos protege, aquele que fala sobre nós, aquele que desenvolve leis que nos ajudam. Então ele precisa ter força. Então para ele conseguir ter força, o que ele precisa? Ele precisa de associados, ele precisa de pessoas que façam parte do sindicato. Né? Então se você não fizer parte de nenhum sindicato, fica muito difícil quando você precisar de alguma ajuda, de você ter onde se informar. Fica muito complicado. As informações são muito... jogadas, né? São muito soltas. Então o sindicato ele tem realmente toda a condição para poder te ajudar. Só que garanta que ele esteja inscrito no Ministério do Trabalho. Porque o que acontece? O que eu percebo é que existem vários sindicatos, entre aspas, que se diz sindicato, mas é uma associação.
Então ele não tem registro, não tem autorização no Ministério do Trabalho para defender uma classe, ele é uma associação, né? Então, é uma coisa que é interessante. Vá lá fazer parte do sindicato, mas assim como ele tem o direito de pedir sua documentação para ver o que você é e como você pode atuar, faça a mesma coisa em relação a ele. Peça o número de inscrição, registro no Ministério do Trabalho e aí por diante. É uma segurança. É uma segurança. Se você for funcionário, peça um registro em carteira. Hoje existe, por causa do CBO, né? Hoje existe um piso salarial para a categoria. Então, normalmente você ganha o piso salarial mais uma comissão e aí por diante. Hoje, grande parte dos lugares, eles não querem contratar com carteira assinada. Então, quase todos falam assim, abre uma empresa e me emite nota, tá? Aí você vai para a área de autônomo. Então, assim, você como autônomo, você pode ir por alguns caminhos, né? Abrir uma empresa de prestação de serviço, né? Aí você vai pagar uns 16, 18% de imposto sobre nota emitida, que é o imposto de serviço. Eu posso estar enganado em relação à porcentagem. Depois, no final dessa apresentação, eu deixei 2 links que você pode entrar e se informar melhor. Mas eu acho que são 18% de imposto. Você pode emitir uma nota de autônomo para pessoa física, que é chamada de RPA. Essa é a mais cara, é 27%, dependendo do lucro presumido, né? A quantidade de notas que você dá por mês, você pode pagar até 27%. E você tem a última, que é o MEI. Então hoje já ajudou bastante, né? Quando você abre o MEI, você é um microempresário individual. Então você pode dar nota e você paga R$ 42 até R$ 5.000 por mês que você arrecada. Então, assim, é um ótimo negócio, é um ótimo negócio mesmo. E o MEI, qual é a única dificuldade dele? Se você tiver uma empresa aberta, você não pode abrir o MEI. Então, se você tiver um nome atrelado a uma empresa, você não consegue o MEI. Então, é só olhar para isso antes de abri-lo, tá? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu chamo de planilha financeira, né? Eu até brinquei, eu falei, eu não posso chamar esse método de planilha, mas consegui através dessa tabela, ter uma visão mais clara do meu negócio. Então, assim, por que eu dou isso, né? Eu lembro que toda vez que eu formava terapeutas, eram 2 anos de formação de terapeuta, eu dava essa tabela no último módulo, que é quando a pessoa começava a trabalhar, e o que eu percebi é que a grande parte dos terapeutas tem muita preguiça, ou não conseguem, não sabem fazer, se desorganiza na hora de fazer uma planilha financeira efetiva, né? Aquelas planilhas que você marca tudo bonitinho e aí por diante. E eu vou ser bem sincero, eu também sou um desses, né? Então, para mim, preencher planilha é muito complicado. Mas se você não preenche, você fica à deriva. Então, para não ficar à deriva, eu criei uma tabela simplificada para vocês entenderem exatamente como que é feita essas contas. Então vamos lá, ó. Cada atendimento, quero dizer, todos os dias. Faço esse procedimento todos os dias. Então o que eu fazia? Por exemplo, eu dava 3 aulas e 2 atendimentos. Então eu pegava esses 5 eventos no meu dia e eu retirava em dinheiro essa porcentagem que eu vou colocar aqui. Então eu tinha 3 follow-ups, aquelas pastinhas com divisão, e eu colocava divisão de 30 dias. Então eu colocava 30, 30, 30 e 10%. Né, que totalizava os 100%. Por que eu fazia isso? Que era uma forma de organizar o como que eu ia trabalhar. Então vamos lá, ó. Imagine que você recebe R$ 100 por consulta. Então hoje você atendeu, você só conseguiu uma consulta. Então o que você vai fazer? 10% você vai retirar em dinheiro, que é o seu pagamento, é o seu prolabore. Nossa, mas é só R$ 10? Só R$ 10. Né? Uma das coisas que mais engana o terapeuta, que ele tem a maior dificuldade de entender o quanto ele ganha, né? Então, só para você ter uma ideia, são pouquíssimos, mas pouquíssimos profissionais que recebem R$ 100 por hora de trabalho. Você pode pesquisar. Então, assim, nós somos muito bem remunerados. O que acontece? Nós administramos de forma errada o nosso dinheiro. E isso é outra coisa. O que o terapeuta faz? Quando ele recebe os R$ 100, a primeira coisa que vem na cabeça dele: esse dinheiro é meu. Eu tenho na minha mão R$ 100. Então, o que ele sai fazendo? Ele sai gastando. Ele sai gastando. Então, isso é uma coisa errada.
Então, o que é ideal? Se você fizer uma tabela mínima, você vai entender como trabalhar. Então, 10% é seu. Então, o que você tem direito desses 100 reais? 10 reais. 30% você guarda, que é o lucro do seu negócio. Então, assim, você vai guardar esse dinheiro, então ele para comprar alguma coisa ou reformar sua clínica, pensa na expansão. Pensa na expansão, tá? Eu tive com um amigo esses dias e ele atendia numa clínica e a dona da clínica decidiu fechar e sair. E ele fez toda a clientela dele dentro dessa clínica e ela ia, a casa é dela, né? Ela ia alugar. Aí ele falou assim, não, pode deixar, eu vou alugar, vou reformar e eu vou assumir a clínica sozinho. Agora, por que ele fez isso? Porque ele tinha minimamente algo guardado. Porque senão a tendência, o que era? Era ter que sair dali e fazer a clientela dele em outro lugar. E eu falo pra vocês, toda vez que você muda de um lugar sem um prévio aviso pros seus clientes, e eu tô falando em prévio aviso uns 2, 3 meses, tá? É uma questão neurológica, é uma questão emocional. O cérebro funciona assim. Grande parte desiste e vai embora. Eu falo que você não pode mudar nem cor de parede, nem tipo de tapete, sem avisar para os seus clientes. Porque ele se vincula a você e ao espaço em que você atende. Então, se você mudar alguma coisa, avisa antes. Vai avisando, para que ele se acostume com a mudança. Porque ele se pega de surpresa e ele vai sair dali não sabendo exatamente o que aconteceu, mas ele perdeu o vínculo. Bom, voltando aqui para os 30%. Então esses 30% é para você comprar, reformar, ampliar sua clínica e aí por diante. Então separou lá, 30 reais. 30% você guarda que é para administração. Tá? Então impostos, condução, alimentação, taxas, tudo que você gasta, aluguel, tudo que você gasta na administração, você coloca aqui. Aí você fala, nossa, só 30 reais? Só 30 reais. Mas lembrando, né, que é um atendimento que você está fazendo aqui. Você vai guardar de todos os atendimentos. E com isso você vai ter uma visão mais geral, né? Agora, te dou um conselho. Guarde a cada atendimento. Fechou o dia, você faz a separação do dinheiro. Por quê? É mais fácil você tirar 30 reais de 100 do que tirar 300 reais de 1.000. Por que eu estou falando isso? Porque quando você chegar no final do mês e for fazer esse levantamento, esses 300 reais já não está na sua mão há muito tempo. Então faça isso a cada atendimento, no final de cada dia. Você vai ver como que isso vai te facilitar muito. Bom, os outros 30% você guarda para investimentos e produtos. Então, equipamentos, congressos, cursos, material de consumo. Lembrando que esses 30% é diferente do lucro lá em cima. Tá? Esse material do lucro é para você ampliar, é para você crescer como profissional, comprar, tirar férias de repente também, né? É para o negócio, o desenvolvimento do negócio. Esses 30% aqui de investimentos e produtos é assim, os meus produtos são muito baratos, né? Então agulha, creme, essas coisas. Então eu tiro ele da administração e coloco ele nos suprimentos, né? Eu chamo isso de suprimentos, investimentos e suprimentos. Só que esse dinheiro também eu guardo para quê? Para fazer um curso, para fazer um upgrade, para participar de congressos, comprar equipamentos, tá? E os equipamentos, assim, eles não são baratos. Então, por exemplo, minha última aquisição foi um laser, 3.000 reais. Estou agora atrás de um outro equipamento que está em torno de 9.000 reais. Então, é esse dinheiro que salva para isso acontecer. Quando eu falo sobre fazer com congresso e ir para curso, o que acontece também é outra coisa. Por exemplo, um congresso custa 1.000 reais. Aí você fala, nossa, muito barato, 1.000 reais um congresso. Vou ficar lá 5 dias. Mas espera aí, você vai ter que se transportar para lá, você vai ter que se hospedar, você vai ter que se alimentar e você não vai atender por 5 dias. Então o seu congresso de 1.000 reais, ele passa quase para 2.500. É que dificilmente alguém faz essas contas. Então tem que ficar esperto em relação a isso. Próximo slide. Então, assim usando esse modelo de planilha, você consegue calcular o quanto o negócio custa para você, né? Por exemplo, 30% você guarda que é de administração. Então tá lá, 30 reais.
Nesse exemplo, você guardou R$ 30 para a administração e sabe-se que 30% daquilo que você guardou é destinado a aluguel, então R$ 9. Com isso, você conseguirá saber quantos atendimentos com valor de R$ 100 você tem que fazer para começar a pagar uma sala por mês. Então, por exemplo, você pega uma sala pequenininha, uma sala boa, pequenininha, por R$ 600. Então você terá que fazer 17 atendimentos semanais, que é o seu ponto de equilíbrio no negócio, para que o seu negócio dê lucro. Portanto, até chegar nesse número, é ideal alugar uma sala por hora e não por mês. Aí você fala assim, não, peraí, de R$ 100 eu vou destinar só R$ 9 para aluguel? Sim, que você vai ter que comer, você vai ter que se transportar, você vai ter que pagar aluguel, você tem que pagar sindicato, você tem que pagar taxa. Então você não pode dispensar tudo aquilo que você ganha só numa direção. Então você tem que calcular. Então cada coisa que você paga, ela tem uma certa porcentagem para estar ali. O aluguel é em torno de 30%, tá? As despesas no geral chegam a 30%. Então todas essas despesas têm que ser colocadas e ver o quanto que é esse montante, o quanto você custa por mês, para você calcular inclusive o valor do seu atendimento. É por isso que eu não consigo entender quando uma pessoa cobra R$ 20 o atendimento, ou R$ 25 o atendimento. Como que ela vai fazer toda essa separação? Fica muito complicado. Então esse daqui é um sistema que eu uso que facilita bastante essa visualização mais global daquilo aonde eu quero chegar. Então eu já vi muito terapeuta, por exemplo, se endividando ou com curso, ou se endividando com equipamentos, porque tem uma lógica que é assim, né? O que a gente costuma falar? Ah, eu quero fazer um curso de R$ 1.500, então basta um atendimento ou 2 atendimentos por mês para cobrir esse curso. Então, isso é uma grande loucura, porque se você pensar que basta 2 atendimentos para você pagar um curso, ou parcelas desse curso, então assim, o curso custa R$ 1.500, dividido por 10 dá R$ 150 por mês. Ah, então um atendimento e meio é o suficiente para pagar isso. Bom, se você está pensando assim, significa que você está calculando que tudo aquilo que está entrando daquele atendimento vai para o seu curso. Isso está errado. A quantidade que você tem que dispor para o seu curso é em torno de 30%. Então você precisa, no mínimo, de 3 a 4 atendimentos para poder cobrir essa despesa que você vai ter. Senão você vai acabar colocando do seu bolso ou tirando de outras áreas que são importantes. Então é por isso que a grande parte dos terapeutas, quando começam a trabalhar e gerar fluxo, eles acham que eles não estão ganhando bem. Então, se deixar, eu tenho aqui a tarde inteira de exemplos para dar nessa questão que eu já ouvi muito e muito tempo. Eu falei assim, isso é uma grande sorte que eu tive, que antes de ser terapeuta, eu já tive um laboratório e o meu sócio, ele me pegava no meu pé em relação à administração, em relação a como fazer uma planilha financeira para saber exatamente de onde sair e o que sair. Se você olhar, por exemplo, os grandes empresários, dificilmente eles ficam sem dinheiro. Eles pagam, eles podem ter dívida, pode ter o que for, mas dificilmente eles vão diminuir o padrão deles. Por quê? Porque uma coisa é o prolabore dele, outra coisa são as dívidas. Então o negócio tem que cobrir as dívidas, e não o pagamento dele tem que cobrir as dívidas. Então isso é uma coisa bem interessante para a gente olhar. E isso é todo o erro do autônomo. É por isso que a maioria das vezes ele prefere trabalhar como empregado para alguém, né, e deixar na mão do outro a distribuição do que ele ganha. Então o outro que vai definir que dia que ele vai ganhar, quanto que ele vai ganhar e como que ele vai ganhar. Então se você quiser entrar para a questão da terapia de uma forma autônoma, né, e viver disso de uma forma digna, tem que fazer planilha, não tem como fugir disso. No final dessa lâmina, se vocês olharem ali embaixo, tá, para maiores informações, entre no site. Eu deixei o Sebrae e o Endeavor, porque hoje são as maiores empresas de colaboração, né, para quem está querendo desenvolver sua empresa, ou empreendedor. Então dá para entrar em contato com eles, tem cursos, alguns gratuitos, outros pagos, mas pelo menos para fazer a planilha, o Sebrae tem um curso bem legal sobre isso, como fazer um projeto de negócio. Então você vai saber o quanto que você custa, o quanto o seu negócio custa, o quanto que você vai precisar de investimento inicial, capital de giro e aí por diante. Então nos vemos daqui a pouquinho.
vou aparecer novamente no vídeo para a gente voltar a conversar. Um abraço. E aí, espero que vocês tenham gostado do treinamento, né? Por favor, coloquem aqui embaixo o comentário de vocês, me façam perguntas. Eu preciso de perguntas para poder elaborar mais produtos, né? Mais vídeos, né? A minha proposta é cada vez mais ter um vínculo mais próximo com vocês. E hoje eu quero já estar colocando algumas coisas que são bem interessantes. Vocês vão receber um terceiro vídeo. Esse vídeo já não é um vídeo de treinamento, é um vídeo que vai trazer o programa Spa Holístico. Eu fiz uma proposta com o meu sócio, né, uma proposta com o meu amigo. Eu vou trazer ele de uma forma muito legal. A gente vai discutir todo esse programa, né, as coisas que estão dentro dele. Eu estou empolgadíssimo, estou louco para falar, né, mas já passamos mais de 20 minutos aqui de vídeo. Eu não vou ocupar muito tempo de vocês. O que eu quero é deixar agora 3 testemunhos de pessoas que já fizeram treinamento comigo, para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Essas pessoas e o que elas falam sobre o tipo de treinamento, como que é treinar, né? Quais foram os resultados desse treinamento. Então acho que isso é importante, não só eu falar, mas pessoas que eu treinei dando o depoimento para vocês. Então fiquem com elas. Aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês gostem, espero que vocês coloquem isso em prática. Eu quero que daqui a pouco vocês mandem para mim: olha, está funcionando, ou olha, não está funcionando, o que eu faço? E a gente senta para discutir e conversar novamente. Os canais estão totalmente abertos para a gente continuar com essa conversa. Então, um abraço, até mais. Fernando Moura, Métodos Terapêuticos, Programa Spa Holístico. Até! Pessoal, meu nome é Alessandra Missali, eu tenho 35 anos, eu sou formada em gestão hoteleira e em naturopatia. Hoje eu trabalho como terapeuta corporal e sou consultora de negócios. Eu conheci o Fernando quando eu fiz o curso de naturopatia, ele foi um dos meus melhores professores. Hoje eu considero ele o melhor professor e meu mentor. Eu lembro que uma vez eu comentei com ele que eu estava chegando em casa com muita dor de cabeça depois das aulas dele, porque eu ficava prestando atenção assim absurdamente nas aulas dele, e aí ele falou pra mim: Lê, não presta tanta atenção, não fica tão tenso assim nas aulas, porque você parece uma coruja assistindo minhas aulas. Grava minhas aulas e aí você consegue assistir as aulas com menos tensão. E daí eu fiz isso e foi legal, porque eu consegui aprender muito mais, porque eu não tinha atenção no que eu estava aprendendo. E eu devo ao Fernando muito eu estar atendendo hoje, né, porque uma vez ele me disse que eu deveria devolver para o mundo tudo que eu aprendi, né, e eu tinha muito medo de atender. E hoje eu atendo por conta do incentivo que ele me deu. Né? Hoje eu consigo pegar uma ficha de anamnese, fazer um diagnóstico, fazer um tratamento por conta desse incentivo, né? por conta dessa segurança que ele me passou. E eu devo todos os créditos a ele. Muito obrigada, Fernando, por tudo que você me ajudou. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia Werner, eu tenho 24 anos, eu sou terapeuta holística. Eu tenho a oportunidade hoje de falar de uma das pessoas que eu mais admiro e que foi um exemplo para a minha trajetória de ensino, estudo, e eu tenho até hoje como referência. Eu acho que é muito importante você ter referências para poder seguir na tua caminhada, e principalmente pessoas boas, de qualidade, pessoas profissionais. E o Fernando Moura, eu tive a oportunidade de ter ele como um mentor na faculdade, no curso de terapia holística, e foi muito especial, porque a visão que o Fernando tem enquanto a terapia, enquanto os terapeutas, enquanto o processo funcionando, é muito ampla, e ele te faz abrir a cabeça e ver que a terapia não é uma coisa que você vai usar simplesmente para ser uma pessoa melhor com você mesma e só os teus clientes no consultório. Isso é fundamental, você vai ter um excelente trabalho com os seus clientes no consultório e vai se tornar uma pessoa melhor também, porque faz parte do processo, é um desenvolvimento. Então, o Fernando, ele é aquele professor que ele tem aulas nas quais ele te envolve. Então você fica o tempo todo querendo mais e mais, e quando acaba você fica triste, parece mentira, mas é verdade. Uma das coisas que eu gosto muito é que ele ensina a terapia
de uma forma prática, onde você se vê fazendo e aplicando. Não fica muito no mental, na ideia. Você fala, ah, é isso, tá bom, você vai e faz. É muito claro e objetivo o ensinamento. E eu recomendo, ele é uma pessoa que eu gosto tanto, que é uma pessoa que eu trouxe para minha vida. Eu costumo brincar que ele é uma biblioteca ambulante. Muitas vezes, quando eu tinha dúvidas ou precisava de um norte para seguir com os meus pacientes, com os meus clientes, eu sempre ligava e consultava, Fê, isso, tal, eu sei que está no livro, mas eu gosto do seu olhar, porque você tem um olhar mais completo. Ele tem um olhar desde do passo a passo até o pós, o que pode acontecer durante. Então isso é muito legal, te deixa segura e é excelente. Recomendo, vocês vão poder me dizer depois o que vocês acharam. Muito obrigada, boa sorte a todos.